Tu me amas? Esta é a questão da noite. Não feita por nós, não a você. É a pergunta de Jesus a Pedro, a princípio, mas que ecoa nas nossas almas e nós nos colocamos na obrigação de refletir um pouco a respeito dessa questão. Mas vamos contextualizá-la primeiro. Está no Evangelho de João, no capítulo 21, lá no final, se não me engano, é o último capítulo de João. Quando Jesus já havia passado pelo processo da crucificação, já havia se apresentado aos apóstolos ainda em Jerusalém. Já haviam esses apóstolos voltado para Galileia e já estavam voltando aos trabalhos. E aquela noite a pesca não estava dando resultado. E de novo o mestre diz a eles: lance as redes deste lado. E de novo a orientação seguinte. Assim que eles visualizaram à beira do mar, nas praias, nas areias, estava alguém gesticulando e falando com eles: mais para cá, jogue as redes deste lado. A princípio não viram quem era, mas ao aproximar do barco, depois de conseguirem perceber que a orientação era correta, perceberam que era Jesus. E Pedro, pelo seu espírito ávido, amoroso, entusiasmado, ao notar que era o mestre, ele não espera o barco chegar à margem e se lança às águas e vai a nado, afobado, prestes ao encontro do mestre. Ele tinha um amor imenso para Jesus. E Jesus o amava muito. Era esse espírito que se caracteriza como nós pelas suas fraquezas, pelas suas falhas. Mas era profundamente amoroso e não pensou duas vezes, lançou-se na direção do Mestre Jesus. Agora imaginem a cena. Lançar-se na direção de Jesus. E assim, ao acolhê-los, ao reuni-los, foram para preparar uma pequena refeição, como normalmente faziam, com peixe, com pão. E após comerem, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. Está feita a pergunta. Está lançada a chamativa. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E mais, quando éramos jovens, já estamos nos colocando no lugar de Pedro. Íamos, dizíamos, fazíamos o que quisesse. Mas depois, e esse é o caso de Pedro, outro te cingirá. Tu irás e terás que fazer o que não queres. Ir aonde não queres. Essa era a missão de Pedro. Os discípulos estavam cheios de dúvidas e de amarguras, porque eles já haviam passado por aquela experiência inominável de ver o grande mestre ser crucificado, ser sacrificado, ser humilhado e ser morto. E muitos deles haviam falhado nas suas fraquezas. Estavam cheios de medos, de dúvidas, sem saber exatamente o que será, o que fazer. Pedro, profundamente marcado por ter cedido às fraquezas humanas. Jesus, ainda antes do sacrifício, dissera a ele, ao Pedro prometer que iria onde fosse necessário e daria a própria vida se fosse necessário para defendê-lo. Pedro disse isso a Jesus. Está gravado nos evangelhos. E Jesus disse-lhe, você vai ver que o homem é mais fraco do que mau. Nós somos muito mais fracos do que maus. Aliás, ousaria, pelo menos ao olharmos a nós, que nós não somos maus. Talvez ainda pecamos pela fraqueza, porque nos colocamos em dúvida, porque ainda não temos a força da fé plenamente estabelecida. Porque somos espíritos ainda em processo de amadurecimento. Mas só por isso ainda somos fracos. E talvez tenhamos pecados ainda mais cruéis do que esse de Pedro, ao negar. Mas Pedro, profundamente marcado então na sua alma, ao ver que tinha pecado com aquele que era a grande luz da sua vida. Após a cruz fica marcada então a vitória do Espírito sobre a matéria. Jesus encarnou essa vitória do Espírito, deixando-a para que não restasse a menor dúvida da sobrevivência do Espírito. E após a morte daquele corpo que lhe servia, ele se apresentou novamente, em espírito redivivo. Era o Espírito se sobrepondo à realidade. Se nós ainda hoje temos que nos convencer, buscar razões
comprovações, significa que estamos atrasados. Porque há mais de 2000 anos está visível para toda a humanidade um exemplo da sobrevivência do espírito sobre a matéria. A lição da imortalidade fica gravada em todos e para sempre. Não era para os discípulos, não era para Pedro, não era para aqueles cristãos, é para todos e para sempre. Estava gravada na história da humanidade o Espírito redivino se apresentando depois da morte do corpo e apesar da morte do corpo. O corpo já decomposto, mas a alma estava presente. E era nada mais, nada menos, e não podia ser diferente, exatamente ele a fazer isto para nós. Talvez tenha sido, inclusive, a maior lição de Jesus ao estar conosco pregando o Evangelho. A demonstração do Espírito sobrevivente à morte do corpo. Não há espaço para dúvida, a menos que o nosso orgulho nos engane e não queiramos aceitar ou acreditar. Mas está ali a lição da imortalidade do Espírito. O Mestre aparecia à margem do Tiberíades, como outras vezes havia feito. Mais uma vez a orientação segura, mais para lá, lança naquela direção as suas redes. E de novo estava certa a orientação, como já havia feito a eles essa demonstração. Jogue as redes aqui, que você vai conseguir os peixes. A orientação de Jesus é sempre certeira. Era o mesmo que anos atrás dissera a estes mesmos: vinde a mim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas, pescadores de homens. Este mesmo Mestre já havia, algum tempo antes, feito essa chamada a eles, e Pedro não vacilou. Foi, se apresentou, e sempre que podia estava ao lado de Jesus, defendendo, trabalhando por ele, com todas as suas mazelas, com todos os seus erros, às vezes com atitudes um tanto infantis para um espírito da idade corporal que ele tinha. Mas ele estava lá e nunca teve dúvida da divindade do Mestre que ele seguia. Surge então a pergunta que atravessa os tempos e o espaço a marcar a experiência espiritual da Terra. A grande pergunta, que não quer calar, que vem fundo em nossos corações, em nossa alma, porque ela é dirigida a Pedro. Mas quem era? Quem era Pedro? Quem é Pedro ainda hoje? A pergunta era Pedro. Talvez sim. Mas o que eu tenho a ver com isso? Porque eu vou me colocar de novo a ouvir a grande pergunta que atravessa os tempos e o espaço a marcar a experiência espiritual da Terra. Tu me amas? Imaginemos de frente com o grande Mestre, e ele nos perguntar: tu me amas? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fez essa pergunta repetida 3 vezes a Pedro.
no mesmo instante, colocando Pedro, como é que nós dizemos? Contra a parede? Não. Diante dele próprio, colocando Pedro a olhar-se, a ver-se, a analisar-se. E por que está lá nos evangelhos gravada esta passagem? Se não para que chegasse até nós, hoje ainda, e fôssemos nós agora a nos confrontarmos. A primeira foi feita a Pedro, o homem. Como nós todos recebemos de chofre, na primeira vez, esse questionamento. Era a pessoa, ao entusiasta, a Pedro, o sanguíneo Pedro, que vibrava e que era autêntico, mas era humano. Humano como nós, com as fraquezas, com as dúvidas, com as falhas ainda na sua alma. Mas a primeira, vejam que ele responde de imediato, de pronto e com certo entusiasmo: sim, eu o amo, mestre. Mas vem de novo, em sobreposição, em uma segunda vez a mesma pergunta. Esta vez, já não é mais Pedro que responde. Ele já tem que virar-se para dentro de si e buscar na sua consciência a realidade do que estava dizendo, do que estava sendo questionado. Tu me amas? E ele tem que olhar para a própria alma, para o ser consciente. E então é o ser consciente que responde. E aí a resposta já é quase travada. Mas ainda é positiva, porque ele ainda diz: sim, eu o amo, mestre. E então a resposta é do homem em consciência, que já tem em si a noção do que está sendo questionado. De alguma forma, ele percebeu que não era só entusiasmo, era amor de Pedro, mas de Pedro que já adquiria luzes de consciência. Mas vem uma terceira vez. De novo, Jesus pergunta por uma terceira vez, como afincar no fundo da alma desse discípulo a pergunta. A gravar, não é fincar. Gravar no mais profundo da sua alma. E já não é o homem maduro ou o homem consciente. Era uma pergunta direcionada à alma, ao Espírito, ao Ser Eterno. E é por isso que Pedro, um tanto quanto ainda imaturo, gagueja e tem dificuldade, mas ainda é positiva a resposta. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Por que me perguntas de novo e por uma terceira vez? Sabes que te amo. Mas essa terceira pergunta não era feita a Pedro. Ainda não ao Pedro consciente, mas o Ser Eterno. Porque esse é que vai ter que travar com o mundo a sua missão. Envergar a mensagem do Evangelho e defendê-la com a própria vida, como ele havia prometido que defenderia, se fosse necessário. E no momento que ele foi chamado, ele estava lá, testemunhou até a morte.
Porque naquele momento que ele respondeu pela terceira vez, com a alma, ele se deu por conta que estava investido da mais grande missão que alguém poderia receber na humanidade, que era a grande mensagem renovadora da humanidade inteira, de todos os tempos. Portanto, essa pergunta terceira já não era mais ao homem, ao discípulo, mas ao ser eterno, a alma, o espírito que estava ali em processo de evolução e que precisava ainda vencer algumas fraquezas. O apóstolo responde 3 vezes, sempre positivo, como a apreender que o amor cobre todas as possibilidades negativas da sua alma. Jorge Elarré, palestrante espírita, é enfático em dizer que não tem nada a ver, são lições próprias, específicas, com funções, e que não tem nada a ver com as 3 negativas de Pedro. É outra lição, é outro momento, é outra coisa, não tem nada a ver com as negativas. E nós somos obrigados a concordar, era outro momento, era outra lição, tinha outra função essas perguntas a Pedro, até o fato de ser triplamente repetido. Haviam 3 negativas de Pedro, antes do galo cantar. Mas, concordamos com Elarré, não há ligação uma coisa com a outra. Mas quem diz que lá no fundo da alma, do coração de Pedro, ainda não estava uma chaga que lhe doía por ter negado. Ele precisava. A lição do Evangelho de Jesus, não precisava. Mas ele precisou superar-se. E esta foi a forma dele resgatar-se desta mágoa que ele tinha consigo mesmo, essa mancha na sua alma. E então descobriu que o amor é o remédio para superar todas as fraquezas humanas. Ouviu por 3 vezes a orientação também. Em todas as perguntas, com a resposta positiva, disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar quer dizer levar ao pasto. Levar ao pasto quer dizer dar vida, dar garantia, proteger, conduzir, amar, cuidar, que é o que nós precisamos fazer com todo o rebanho de Jesus. Conduzir, proteger, cuidar, amar. Mas olhem que se nós separarmos a paz sentar, e se nós buscarmos um pouquinho, nós vamos entender que apacentar quer dizer também trazer a paz, trazer para dentro do espírito de paz. Também a paz assenta a paz na tua alma ou nas almas. Esta é a grande chamada de Jesus a Pedro, que tinha todas as fraquezas como nós temos. Mas Jesus nunca olhou, nunca lhe perguntou se ele tinha cursos de oratória, se ele conhecia as grandes lições da Torá, da Judéia, dos conhecimentos divinos de então, religiosos, filosóficos, científicos. Não. Jesus perguntou se ele amava o suficiente para assumir o compromisso de apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. Essa assertiva, essa recomendação, esse recado, essa chamativa é feita a nós também. Apacenta as ovelhas. Protege, cuida, traz para a paz. Ama aqueles que são as minhas ovelhas. Este é o grande compromisso que Jesus largou nas mãos de Pedro.
E Pedro cumpriu até o fim. E desde então a sua vida foi dedicação, abnegação e paciência, integrais. Não viveu um dia que não estivesse ao serviço do Evangelho de Jesus, da tarefa que lhe havia sido chamado a fazer. Dedicação extrema, abnegação, porque ele abriu mão de tudo, de si próprio, em favor das ovelhas, que ele trouxe para dentro do aprisco que ele chamou Casa do Caminho, e apacentou com paciência, com compreensão e com amor profundo, numa constante declaração de amor a Jesus. Porque quando se ama algo ou alguém, uma ideia, vive-se por ela integralmente. Por isso Jesus lhe faz primeiro a pergunta: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque ele não apacentaria ovelha nenhuma se não tivesse consciência plena do amor que vertia da sua alma. E essa convocação não é a Pedro hoje, ela é a nós. Constante declaração de amor a Jesus, porque o amor fazia parte da sua tarefa, de ponta a ponta. Assim, quando a dor nos chamar, a dor da evolução, porque evoluir é difícil, é um caminho estreito. Nós temos que abrir mão de todas as facilidades do mundo, que é muito mais fácil para nós errarmos, para irmos para a porta larga do mundo, da vida, basta não fazer nada. Mas se nós precisamos evoluir, e nós precisamos trabalhar profundamente dentro da nossa alma, capinar os nossos corações, a nossa alma, até sangrar, para verter em nós o processo evolutivo que precisamos alcançar. E quando o testemunho nos desafia, a dor, a circunstância, a dúvida, o medo, a incompreensão, a inveja, o orgulho, quando precisamos testemunhar a nossa fé, a nossa sinceridade, o nosso amor, a pergunta de Jesus nos alcançará. E olha, a nós, muito mais inevitavelmente ainda do que a todo e qualquer outro. Porque aos poucos, queiramos ou não, estamos abrindo as consciências. Estamos começando a estudar, a perceber, a nos provocar, a buscar. Então, a nossa consciência vai ser chamada ainda com mais severidade a essa responsabilidade de evoluirmos e de testemunhar. E todas as vezes que a menor dúvida aparecer em nossos corações, lembremos-nos de Pedro, de Paulo ou do próprio Mestre Jesus. E ao Espírita, a nós, recebemos de uma forma enfática, direta e clara, do Espírito de verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a firme e assertiva: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos. Este é só o primeiro ensinamento. O segundo vai ser instruí-vos. Mas vejam que o amor está em primeiro plano, antes do instruir-se. Como Jesus fez a Pedro, não perguntou o quanto ele sabia, perguntou o quanto ele amava. Espíritas, amai-vos. É o compromisso lançado aos espíritas, amai-vos. Mas não entre vocês espíritas,
Não. Amai-vos quer dizer amar. Mas o chamamento é feito aos espíritas. Espíritas, amai-vos. Mas esse amor não será entre vocês, espíritas. A toda a humanidade. E este é só o primeiro. E o primeiro, ensinamento. Não é um mandamento. Nós não somos chamados a uma obrigatoriedade. Mesmo porque o senso de amor não é obrigatório. Não é uma obrigação que nós assumimos. É um direito que nós temos. É um espírito que nós nos revestimos. Nós amamos, porque sabemos que é necessário amar. Então não é um mandamento, é um ensinamento. Aprendam a amar e depois instruir. Jesus procurava ligar-se às pessoas pelos laços do amor. E olhem o que nos diz ele. Quem possui os meus mandamentos e os observa, este é quem me ama. A ligação com ele não era do conhecimento do Evangelho, do Espiritismo ou da Torá, ou das grandes filosofias, da ciência, do saber humano. A ligação com Jesus era a da alma, do coração. E todas as curas ou benemerências ou bondades ou efeitos da sua ação era sempre direcionada ao coração das pessoas. E é por isso que essa mensagem se gravou no coração da humanidade. Não pelo nível intelectual, filosófico da sua fala, mas pelo toque profundo nos corações, nas almas. Era ali que Jesus se ligava às pessoas, pelo amor, pelo sentimento, pela pureza do sentimento. Jesus em pessoa. Conta-nos o nosso autor, de onde fomos nos inspirar. Felipe Trúculo Mascarenhas, escritor espírita, autor desse livro, nos conta, ao final desse capítulo, que uma oportunidade, quando ele estava participando ou já ajudando a organizar um encontro de jovens numa região do interior do Rio Grande do Sul, e eles pensavam em uma forma de trazer a presença de Jesus e deixar gravada de uma forma emotiva no coração dos jovens, tinha uma apresentação teatral ao final do domingo. E então a ideia foi chamar o marido de uma das evangelizadoras e convidá-lo a representar Jesus junto aos jovens na apresentação teatral. Mas precisava que ele estivesse no meio dos jovens para que eles sentissem a presença de Jesus junto a eles. E então, quando as caravanas começaram a chegar, os jovens que chegavam a essa escola, a esse ambiente, encontravam ali no meio dos ônibus, das pessoas, tinha um homem vestido como um mendigo, com a roupa surrada, barba larga, mal não aparada, sofrido, com a visão clara de quem não tinha morada e bem provavelmente pouca alimentação nenhuma. Transitava entre os jovens, conversava com um, pedia um pão para outro, água, algum apoio, e foi fazendo contato com aqueles jovens. E ao final da programação tinha uma apresentação teatral em que, ao apresentar um poema de Meimei que citava Jesus, e eles precisavam que naquela apresentação aparecesse no palco a figura de Jesus, entra um homem envolto em um cobertor surrado, caminha até o centro do palco e se apresenta para eles, abrindo o cobertor. E era Jesus. O pedinte era Jesus, aquele que estava lá no início. E então
os jovens compreenderam. A mesma lição de uma obra de arte, uma estátua, uma apresentação que o Papa deixou, né, na Candelária, no Rio de Janeiro. João Pedro, como que é? Papa anterior, divino Papa, que Deus o abençoe, deixou de presente diante da Candelária um mendigo deitado em um banco de praça, coberto em um cobertor, encoberto, e que aparecia apenas os pés desse mendigo. E nos pés está gravada a ferida de um prego, como a dizer, esse mendigo que se apresenta pode ser a tua oportunidade de estar diante das ovelhas do Mestre ou do próprio Mestre. Não basta conhecer Jesus, temos que reconhecer o Cristo. Reconhecer o Cristo em Jesus transforma ainda hoje um ladrão em habitante do paraíso, uma adúltera em mulher virtuosa. O cego ele faz enxergar e até o paralítico andar. A voz do Cristo rompe o silêncio da sepultura, trazendo à vida o morto, fazendo o homem sobre as águas andar. Reconhece o Cristo em Jesus. Reconhecer o Cristo em Jesus é ter a certeza que com Ele, um dia iremos morar.